Fala pessoal, tudo bom? Chef Schmidt aqui com você novamente. O que vamos executar agora no nosso menu de piscina ainda, lembra, né? Vai ser um menu aí completo de piscina para você, praia, piscina. Alguém precisa renovar o seu cardápio, você tem um barzinho, tem um amigo que tem um barzinho, compartilha com ele esse vídeo. É uma ideia para renovar o cardápio. É muito legal esse prato aqui, ó. Algo bem diferente, serve como petisco ou também um prato de alta gastronomia. Aí precisa de uma execução mais fina, tá? Vou fazer uma execução aqui de boteco para vocês. E no futuro eu pretendo fazer uma execução mais fina com esse prato para vocês entenderem. No caso, hoje, inclusive, eu montei esse cardápio meio às pressas, eu peço um pouquinho de desculpas. Eu não estou usando o camarão ideal que eu queria, tá? Então eu estou usando um camarão legal, mas não exatamente o que eu queria usar. No caso, foi uma falta de tempo aí, mas eu queria fazer isso, fazer esse cardápio de piscina com vocês. E essa é a parte de boteco, a parte como serviria ele no boteco, não no restaurante de alta gastronomia, no caso. Então vamos lá. O que que é? Esse camarão é o que eu criei esse camarão e chamei de camarão déjà vu. O nome déjà vu por causa dessa coisa de você ficar tendo um déjà vu, ficar revendo, e você vai ficar revendo o sabor desse camarão. Vai por mim que é verdade, tá? Você pode dizer, nossa, que exagero. Não, não é exagero não, é verdade. Você vai ficar na memória, revivendo o sabor desse camarão de tão legal que é, algo de tão interessante que é. É bem simples de fazer, tá? Porém leva um pouquinho mais de técnica, que lembra que era um combinado com vocês, né? Eu ia aumentar essa técnica de gastronomia. Vamos começar a cozinhar um pouquinho mais, não só coisas manipuladas, não só coisas muito simples. Vamos lá então. Ó, eu já tenho aqui alguns montados, tá? Eu tenho até 2 fritos, que eu fiz um teste natural, tá, pessoal? Eu fiz um teste nele para ver se não ia estourar. Vocês até depois eu explico o que seria o estourar, no caso, né? E eu tenho 4 aqui que já estão a milanesa preparada. Eu vou preparar 2 com vocês para vocês me acompanharem. Ó, eu tenho catupiry, ok? Ó, é uma bisnaguinha de catupiry, estou usando ela mais simples possível, aqui na mão mesmo, tá? Para vocês entenderem, ó. Então é um camarão de tamanho, como eu disse, não consegui o tamanho que eu queria, infelizmente, é um camarão que é considerado grande. Eu abri as costas dele, ó, formato borboleta, e aqui é o catupiry que eu vou colocar nas costas dele, ó, dentro das costas dele, ok? Ó, não exagera muito, né? Mas ok, botei o catupiry, ó, tá aqui certinho. E agora nós vamos passar no trigo, ó, aqui é farinha de trigo, ok? Eu vou tentar lembrar de usar as mãos certas aqui, tá, pessoal? A mão seca no seco, né? A mão molhada no molhado, no caso. Vamos lá, que essa é a dica para você não ficar com a mão toda suja, no caso. Passei ele no trigo, nós passamos ele no ovo. Esse é um ovo batido com tempero. Tá aquele tempero do chefe, o camarão também foi temperado com o tempero do chefe, tá? Tá temperadinho aqui, aquele mesmo tempero do chefe que eu falei para vocês no vídeo anterior. Que é um temperinho que tá com caldo em pó, um tipo de caldo em pó, que é um caldo de ave, né? Com sal, com pimenta do reino e páprica picante. É um temperinho já pronto. No caso, deixa eu até pegar aqui para vocês verem, ó. Essa mão tá só com trigo. É esse vidrinho aqui, ó, com o tempero do chefe, ok? Eu montei ele para mim já poder usar geral, tá ok? Então eu tô usando aqui hoje esse temperinho ali. Ó, tô virando o camarão aqui. Tô evitando botar a mão para mim não sujar muito a mão aqui no molhado, senão fica ruim de eu manipular ele no seco, tá ok? Então eu tô usando o garfinho aqui. Mas eu preciso botar o ovo nele inteiro, no caso. Maravilha. Eu passei o ovo. Agora nós vamos para farinha de rosca, ok? Que é o último passo aqui da primeira parte da milanesa. Primeira parte por quê? Nós vamos fazer essa milanesa 2 vezes, para que evite que esse queijo catupiry, ele estoure, que era isso que eu estava falando para vocês, tá? Que se não cuidar, né, se você não fizer uma milanesa bem feita aqui, ele estoura o queijo, porque o queijo é cremoso, vai gerar temperatura, e daí ele vai estourar. Aí vaza o queijo lá na frigideira, certo? Quando estiver fritando, né? A frigideira, é uma panela de fritura lá que eu estou usando, ok, pessoal? Ó, passei aqui o ovo e vamos passar mais uma vez aqui na farinha de rosca, ok? Esse camarão tá com as caldinhas, né? Que assim ele fica mais bonitinho, fica um formato mais bonitinho. Porém aqui, como falei para vocês, execução simples, tá? Não estou fazendo uma execução aí mais difícil, onde a caldinha ficaria à mostra, nada disso, tá? Tô fazendo uma execução simples como se fosse um prato de boteco, tá ok? Ó, então nós temos mais uma aqui pronto. Eu vou preparar mais uma aqui para vocês me acompanharem, tá ok? Ó, mesma coisa, catupiry, camarão com as costas abertas e vamos passar o catupiry dentro das costas do camarão. Ó, passei o catupiry, feito, maravilha. Aqui como é o meu último, já posso começar a sujar as mãos, não tem problema nenhum, tá? Vou passar o trigo aqui nesse camarão, ó, farinha de trigo, ok? Como eu disse, é meu último que eu vou empanar, então já estou sujando a mão aqui, não tem problema. Mas senão você evita, tá? Você passa uma mão para cada coisa, no caso, uma mão pro ovo, uma mão os secos, no caso, senão a mão fica toda cheia de farinha grudada nela, no caso, a mão começa a ficar gigante, aí você não consegue manipular mais as coisas, no caso. Vamos lá, ó, passamos ovo, vamos passar a farinha de rosca, ok, ó, o milanesa na farinha de rosca. E aí você vai repetindo o processo, tá? Eu já adiantei alguns ali para o vídeo não ficar muito longo, né, e vocês poderem me acompanhar, não tem muito mistério, tá, pessoal? É bem simples também. Ó, aqui, ó, é um potinho de vidro, né, uma travessinha de vidro, na qual eu temperei esse ovo com sal e pimenta, tá ok? Aí fica a seu critério aí, mas como eu digo, né, eu sempre recomendo que use pimenta, no caso dentro do possível, de cada um possa ou não comer pimenta, né, mas se você pode, recomendo que use pimenta
Pimenta do reino, principalmente, é muito legal, uma pimenta muito gostosa. Além de ter outras pimentas aí, claro, mas outras aqui para tempero, a do reino é melhor, né? Bem moidinha. Eu moí ela lá no moedor de sementes, né? Que eu tenho um moedor de grãos. Ó, ok? Então eu vou levar eles para fritura. Já vou levar aqui direto, tá? Para fritura. Acabei de preparar esse daqui, ó. Já tá fritando. É uma panela aqui com óleo quente, certo? Não tem muito mistério. E vamos fritar esses carinhas aqui. Eles são bem rápidos de fritar, tá? E lembrando que o camarão tem aquele ponto, né? Que você não pode cozinhar ele muito, senão ele fica duro, né? Ele fica rígido. Aí fica muito desagradável para comer, ok? Eu vou fazer um corte enquanto frita, vocês não precisam me acompanhar fritando, isso é tranquilo, tá? Óleo de soja, 170 graus, você pode usar a gordura que você preferir, a mão tá suja, ó, a 170 graus, mais ou menos, né, temperatura, pode ser 180, 160, e vai ser uma fritura de mais ou menos uns 5 minutos. Eu vou fazer um corte então e volto com eles fritos para vocês poderem me acompanhar a finalização do prato e não tomar muito tempo. Obrigado, pessoal. Então, pessoal, voltando, eu posso voltar de lá, tá? Que eu fui para lá, né? Agora deixa eu voltar então. Voltando, pessoal, ok? Vamos retomar esse negócio aqui então, ó. Maravilha. Temos aqui na minha mão bem pequenininho tomilho, né? Um galinho de tomilho. Eu vou fazer um azeite de ervas, tá? Lembrando que esse camarão, ele tá com catupiry aqui nas costas dele, né, queijo, e queijo e limão não se combinam, tá? Não é tão legal você fazer uma combinação de queijo e limão. Então esse camarão não vai receber limão aí como finalização de prato, e sim um azeite de erva que eu vou fazer aqui na hora, ó. Trouxe o pilão mais mortar hoje, eu adoro o pilão mais mortar, esse pilão é meu, tá? Esse pilão e mortar, adoro isso. Ó, tô botando o tomilho aqui, né, tirando o tomilho do talinho, ó, sobra só a madeirinha, o talinho dele, certo, ok? Eu tenho aqui orégano fresco. Lembra que eu já mostrei outras vezes em vídeos meus, né? Se vocês olharem aí meus outros vídeos, tem orégano fresco que eu uso sempre, é da minha horta também, eu trouxe da minha horta. Hoje eu não estou no apartamento, né? Eu estou num ambiente externo, no caso, um ambiente de piscina. Lembra o cardápio de piscina, né? Pratos de piscina. Ó, então orégano fresco, botei aqui dentro, ok? E eu tenho salsinha. Eu já botei aqui um pedacinho de salsinha aqui dentro, vou botar mais um pedacinho para vocês me acompanhar. Também a salsinha que eu peguei da minha horta, tá, pessoal? Ó, a salsinha que eu peguei da minha horta lá, eu vou botar. Então tá aqui dentro, agora eu vou botar o azeite ali e eu vou macerar. Vou fazer como se fosse o pesto, né? Como é a ideia de fazer o pesto, que é pestar, que é esmagar, né? Apertar ali, macerar. Ó, então azeite que eu sempre uso, né? O Deleida, aí a critério de vocês, qual vocês vão usar, no caso, né? Ultimamente eu venho usando esse aqui, eu gosto muito dele, a não ser que eu não ache para comprar, daí eu posso usar outro, no caso, ó. Não é muito, tá? Mais ou menos uma colher de sopa, porque é só uma finalização mesmo, tá? Isso não é que a gente vai botar uma quantidade de azeite grande, é só uma finalização, uma terminação, né? Desse camarão com o camarão déjà vu. Ó, então eu tô pestando, pilando ele aqui. Esse azeite eu não boto nenhum tempero, tá? Vai ser só o azeite e as ervas mesmo, tá? A ideia aqui é tirar um azeite de erva, um azeite verde, que é esse azeite que vai fazer a decoração aqui do prato, o acabamento do prato. É um acabamento diferente. Você pode fazer isso em casa, você pode fazer no liquidificador, tá? Se você não tiver pilão mais mortar, de qualquer erva, esse tipo de azeite. Ó, tô pestando, né? Tô pilando, tô com ele aqui na mão, tá? Para vocês verem melhor, no caso aqui para mim aproveitar o ângulo de visão, ó. Tô pestando, tô pilando ele para ele tirar o verde da erva aqui para o azeite. Lembrando, vocês podem fazer no liquidificador, como eu falei, tá? Você pode fazer ele aí de salsinha, pode fazer de coentro, para quem gosta de coentro. Eu tenho uma pessoa aqui hoje como convidado que não come coentro. Lembra que coentro tem aquela questão química, né, com o ser humano. O ser humano que não come coentro, ele tem sabor de sabão, não tem jeito, no caso, ele não vai conseguir comer coentro. Então, isso não é a frescura, não é que a pessoa não queira comer, no caso. Isso é uma questão mesmo químico mesmo, é uma reação química no organismo da pessoa, que ele não come mesmo coentro, no caso, tem sabor de sabão. Para quem gosta, eu adoro coentro, mas daí, ou seja, não estou fazendo de coentro aqui. Se nós fizéssemos um pesto de coentro, é um pesto mais na linha tailandesa, né? Eu gosto muito, inclusive. Em breve a gente fará alguma coisa aí junto com vocês nessa linha, não se preocupe. Mas você pode usar qualquer erva que você tiver. Aqui eu fiz um blend, né? Uma mistura de ervas, salsinha, orégano e tomilho. Adoro o tomilho, né, também, uma coisa que eu gosto muito, tenho plantado mais de um pezinho, inclusive, na minha horta. Ó, aqui eu já tenho um azeite verde, tá? Esse azeite eu vou fazer o quê? Eu vou peneirar, eu vou pegar mais uma folguinha aqui com vocês, tá? Para depois voltar, eu vou peneirar ele para ficar só o azeite purinho, tá? Não ficar esse azeite cheio de gruminhos aqui. Deixa até eu testar aqui com vocês mesmo ao vivo, ó, na colher, tá vendo? Ó? Aqui vocês não vão conseguir ver que tá mais de longe um pouquinho o vídeo, mas se eu tô pegando aqui, eu tô pegando os gruminhos verdes junto, eu quero só o azeite, eu quero ele limpo, né? Quero uma coisa com mais qualidade. Então eu vou peneirar esse azeite num outro bolzinho e eu já volto com vocês para dar uma atenção para vocês novamente, tá? Ó, pessoal, então aqui é o resultado do azeite de ervas, tá ok? Eu passei por um bolzinho, né? Eu peneirei, conforme eu combinei com vocês. Vou mostrar a peneira aqui para vocês em seguida. Tá? Vou mexer aqui com a molheira para vocês verem mesmo, ó. E é essas gotas que eu vou querer, ok? Vamos lá, então, vamos retomar. Ó,
Conforme combinado, vou mostrar aqui a peneira comum, tá? Peneirei. Ó, a mesma peneira que eu peneiro lá o suco de laranja, que eu peneirei o suco de limão ainda hoje, né? Para fazer o drink ali, o mojito de espumante, né? Que tá nesse mesmo pacote de vídeos que é de cardápio de piscina. E é o mesmo que eu peneirei aqui o nosso azeite de ervas, ó. Então o azeite de ervas já sem os pedacinhos, que era o que eu queria, um acabamento mais fino, certo? Então vamos lá. Vou fazer duas finalizações para vocês entenderem, tá? Ó, os camarões estão aqui, né? Os camarão déjà vu. Aí eu vou finalizar eles deitadinho aqui no prato, ok? Esses, eles ficam as costas muito redondas, tá? Então dificilmente eles ficariam em pé. Se por acaso ele quiser ficar em pé aqui, eu vou deixar um para fazer altura, volume no prato, tá? Mas os outros eu vou deitar aqui um para cada lado, ok? Ó. Então esse carinha tá em pé, assim eles até vão segurar ele ali no meio, tá? E na louça preta, ó. Então um na louça branca, o outro na louça preta, ok? E esses daqui eu vou botar eles intercalando as cores. Aí qualquer coisa vocês veem aí o que vocês acham que ficou mais legal, tá? Deixa eu escolher um aqui, isso é muito longo. Vamos nesse carinha aqui que está um pouco menor, ó. Então esses dois intercalam a cauda. Eu vou botar um aqui com a cauda virada assim. Então, ó, você tem uma nova finalização aqui bem simples, tá? Como eu falei, uma finalização que qualquer pessoa possa fazer, né? A finalização que você faz na sua casa, no boteco. Sobrou dois ali, nós estamos finalizando 3 mais 3 nos pratos, ok? Aí eu vou botar o nosso azeite de erva. No prato preto isso não vai aparecer tanto, tá? Eu vou pingar esse azeite, ele é um azeite que fica mais amargo, tá? Que é para justamente contrastar aqui com o doce do camarão. Ok? Ali no prato branco você vai ver esse acabamento desse azeite muito mais legal, que é essas gotas verdes, tá? Aqui ele não vai ter esse acabamento. E aqui para finalizar eles, nós vamos finalizar eles com uma erva, pura e simplesmente, tá? Como eu disse, esse prato ele não convida tanto para limão, porque você tem a questão do catupiry, né, que é um queijo cremoso que não combina com limão. Então a gente não está finalizando, apesar de ser um fruto do mar que sempre pede limão, né, a gente não está finalizando com nenhuma acidez. Quando vai o queijo, dificulta você utilizar a acidez. Ó, então aqui são as gotas de azeite, que é o azeite de erva, azeite verde. Esse azeite tem um tom de amargo, como eu já falei para vocês, né, um toque amargo, que é legal, tá? É bem legal mesmo. E ele vai servir como se fosse um molhinho aqui desse camarão, para você chuchar o camarão, né, e mordê-lo, no caso, comer. Ó, e é uma salsinha, um pé de salsinha, tá, que eu peguei lá da minha horta, né, só vou soltar em cima, simples assim, tá, nada demais, não vou ficar aqui inventando a roda, tá. Ó, pronto, tá feito o arranjo desses dois pratos, são 2 pratos de camarão déjà vu. Muito obrigado pela audiência de vocês que vieram até aqui. Deixa o joinha, isso me ajuda muito, para você não custa nada o joinha, para mim ajuda demais no meu trabalho. Deixa o joinha aí que isso me ajuda, me fortalece. Muito obrigado pela audiência de quem veio até aqui no vídeo. Energia positiva a todos e até a próxima.